Bom dia, meninos e meninas do quarto ano. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus, e que a gente possa estar sempre agradecendo a Deus, tá? Por mais uma semana aí, terminando essa semana abençoada, e que nós estamos iniciando a nossa sexta-feira com a nossa aula de história, tá? Então vamos dar continuidade ao capítulo 1 do livro 3, que nós iniciamos na aula passada e vamos continuar ainda falando sobre entradas e bandeiras, tá? Então nós vimos, né, na aula passada os primeiros exploradores, tá? Então os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, se depararam com grandes riquezas naturais e ficaram de fato impressionados. E foi espalhando, né? Essa notícia foi espalhando na Europa inteira, e o rei do Portugal se sentiu no interesse de criar expedições, tá? E eles tiveram esse objetivo, ele teve esse objetivo para conhecer mais o território e aí poder dominar, né, essas terras e explorá-las, tá? Em favor ao rei de Portugal, né? Ao reino português, tá? Ao reino português. Então vamos lá. O que eram expedições? Era um grupo de pessoas que viajavam e explorava ali o território brasileiro, tá? Comandado pelo rei de Portugal, tá certo? Então, eles foram fundando cidades, né, para ter mais aí um certo domínio e para que esses integrantes das expedições, eles pudessem passar por esse território para descansar, porque eles andavam meses, anos, explorando a nossa terra. E eles tiveram muita dificuldade, meus amores, porque como eles não conheciam essa terra, eles se depararam com montanhas, com rios, e aí ele viu que, quando eles chegaram nessa terra, viu que tinha habitantes e que eram os indígenas. Então, forçadamente, né, em condição de escravos, os indígenas, eles serviram de guia para esses exploradores, tá? Para essas expedições. E além de ter essas expedições entradas, que eram muitas, né? Muitas expedições para ficar em várias localidades do território brasileiro, houve também outras expedições, que eram chamadas de bandeiras. As entradas elas eram organizadas pelo governo de Portugal, mas essas bandeiras, que eram conhecidas, né, como bandeiras, elas eram particulares. E quem organizavam eram os comerciantes, os fazendeiros, né, e que não tinha financiamento do rei de Portugal, tá? Então, os integrantes dos bandeiras, eles foram chamados de bandeirantes. Por quê? Porque eles geralmente partiam de São Paulo, certo? E também era conhecido como paulistas. Além de bandeirantes, era conhecido como paulistas. Então, eles procuravam riquezas, tanto as entradas, as expedições entradas, quanto os bandeiras, eles procuravam riquezas no território brasileiro. Isso era prata, ouro, pedras preciosas, que em várias localidades do nosso território, eles encontravam isso. Então, eles capturaram aí os indígenas para que os indígenas pudessem, né, abrir caminhos para ele, porque os indígenas eles conheciam bem essas terras, certo? E aí a gente viu também, né, na vida da entrada, vida na estrada, na página 217, como era a vida na estrada dos bandeiras e das entradas. Eles percorriam longa distância, tá? Viajavam, né, como podiam durar semanas. Realmente eles duravam aí semanas, meses, até mesmo anos, né? Vocês vão fazer uma atividade, meus amores, de ficha, vocês vão fazer uma historinha, tá, em desenhos, né, como era a vida dessas expedições, tá? Entradas e bandeiras. Então, vocês estão vendo aí que era dura, né? E eles percorriam longas distâncias. Então, os bandeirantes, eles costumavam levar indígenas como guias, né? Vocês podem também desenhar alguns indígenas, né, nas condições de escravo, servindo como guia para esses exploradores, tá? Então, eles conheciam realmente bem as regiões e os lugares perigosos, tá? Então, eles conheciam também animais selvagens, venenosos, eles sabiam como lidar com esse tipo de animais. E esses grupos eram formados, né, pelos bandeirantes, pelos indígenas, e eram também
por mamelucos. Então, quem eram mamelucos? Eram filhos de portugueses com indígenas. Já tinha isso aí, né? Filho de portugueses com indígenas. E eles também faziam parte dessa expedição, tá? Então, vamos lá. Eles abriam aí caminho, como a gente está aqui vendo, né, pelas florestas e andavam nas regiões áridas, que regiões áridas são regiões secas, certo? E vocês fizeram a atividade e agora vocês vão ver caminho dos rios, tá? E vai também falar um pouquinho sobre o Velho Chico, tá? Que é o Rio São Francisco. Tá bom, meus amores? Então, vocês vão ter aí essa aula, tá? E logo mais eu estarei enviando mais um vídeo, tá? Auxiliando vocês na atividade de ficha, tá bom? Então, vamos lá. Segue o link aqui embaixo, preste atenção na aula, tá certo? Boa aula para todos. Vamos lá assistir juntinhos.